Pessoal, simplesmente acabou. Alexandre de Moraes mordeu a isca e negou a liberação de Bolsonaro para ir à posse de Trump. E Trump, para libertar Bolsonaro, acaba de declarar punição cruel ao Brasil. A fera acordou e nem assumiu. Tudo isso e muito mais para vocês no vídeo agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificação, deixa aquele joinha agora para nos ajudar e compartilha esse conteúdo também para nos ajudar contra essa esquerda que sempre tenta derrubar o nosso canal. Responde aqui para mim nos comentários, pergunta difícil hoje. Qual o pior governo na sua opinião? Dilma ou Lula? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e vamos lá, pessoal. Separei só o filé, notícias que acabaram de sair. Trump avalia impor tarifas contra o Brasil e outros países que praticam guerra jurídica a favor da esquerda. Ele já havia dito isso e agora o Brasil acaba de declarar a maior guerra diplomática contra os Estados Unidos. E Trump respondeu à altura. Vocês vão entender. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Brasil bate recorde de exportações para os Estados Unidos em 2024. Olha só, o volume exportado também atingiu níveis inéditos, 40,7 milhões de toneladas. Notícia que acabou de sair, vocês vão entender a dependência do Brasil. Informação retirada aqui da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Presta atenção, o Brasil é a 11ª maior economia do mundo, hoje está em 10º. E olha só, os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Aqui eles colocam números de 2022, mas só para você ter uma ideia da magnitude do que o Brasil vai sofrer com o que o Trump acaba de anunciar. Olha só, as principais importações dos Estados Unidos ao Brasil são produtos industriais e relacionados à energia, como combustíveis refinados, gás natural, fertilizantes, aeronaves e instrumentos médicos. Os principais produtos de exportação do Brasil para os Estados Unidos são petróleo bruto, aeronaves, ferro e aço, café e celulose. E agora você vai, pasme, olha só, as exportações dos Estados Unidos para o Brasil sustentam quase 130 mil empregos nos Estados Unidos. Isso não é nada para eles. E dados do setor privado dos Estados Unidos mostram que as exportações brasileiras para os Estados Unidos sustentam mais de 500 mil empregos no Brasil. É simplesmente isso que a gente vai perder com o que o Trump acaba de declarar. De acordo com o Banco Central do Brasil, o investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos no país totalizou 191 bilhões, isso em 2021, é a informação mais atualizada que tem no site da Embaixada. E Brasil e Estados Unidos buscavam expandir um acordo bilateral, agora acabou. Olha só as matérias que já começaram a sair. Como a alta nas tarifas anunciadas por Trump vão afetar o Brasil. Análise, olha isso, pessoal. Olha o poder do Bolsonaro. Escolha de embaixador pode guiar a entrada de Trump na política brasileira. Entre especialistas de política externa, é avaliada a hipótese da família Bolsonaro, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, influência na indicação. Pessoal, não vai sobrar nada. E eu quero mostrar que tem muito mais dependência do que eu mostrei. Carlos Cauty, ele fez um resuminho aqui, pequenininho, do que o Brasil vai sofrer agora na economia. Pessoal, se estava difícil, 2025 acabou praticamente. O que o Brasil depende mais dos Estados Unidos com essa guerra declarada agora? Presta atenção nesse vídeo que eu já volto com você que tem muito mais. Um gol contra de dimensões homéricas, esse do Alexandre de Moraes. Também a gente falou nas outras edições do Sem Filtro. Se ele entregava o passaporte, teria que ter feito isso também com outras pessoas e teria uma avalanche jurídica em outros casos. Se não entregava o passaporte, como não fez, decidiu não entregar, seria um problema do ponto de vista político e diplomático internacional. Muito bom, ótimo para a situação da política brasileira. Só faltava ter agora essa declaração de guerra preventiva contra o presidente Trump, que no primeiro dia de mandato já anunciou vai assinar mais de 100 decretos, 100 executive orders. Quem sabe um deles prevê, por exemplo, o aumento de imposto alfandegário sobre produtos brasileiros. Por exemplo, poderia ser uma das opções da mesa. Trump já disse que o Brasil é um país que merece mais impostos porque o Brasil é um país que taxa muitos produtos que vêm nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, o Trump poderia pedir uma investigação para o Attorney General, né, o futuro chefe da Procuradoria americana, sobre o que está acontecendo no Brasil, eventuais violações de direitos humanos ou direitos dos imputados, dos réus em processo, como o caso do Alexandre de Moraes com Jair Bolsonaro. Simplesmente abrir uma investigação
ver o que está acontecendo no Brasil, fazer um relatório, pedir para algum deputado da base aliada de Trump, não, algum senador, né, melhor ainda senador, porque é o Senado que decide a política externa americana, de chamar uma reunião no Comitê de Política Externa e convocar, eventualmente, a embaixadora brasileira, convocar políticos brasileiros para explicar frente ao mundo, já que essas reuniões são televisionadas, o que está acontecendo no Brasil, eventualmente fazer que a imprensa americana, que já está tratando disso, o Wall Street Journal escreveu sobre esse caso ontem já, a imprensa americana que já está alertando sobre a degringolada da democracia no Brasil, continue falando cada vez mais sobre os problemas que temos aqui. E como que o Lula vai encontrar Trump na próxima reunião do G20, por exemplo? Como que o Lula vai encontrar o Trump Trump não viria, mas na COP30, por exemplo, aqui no Brasil, né? Como é que serão as relações bilaterais, por exemplo, em termos de segurança, né? As Forças Armadas brasileiras dependem quase totalmente, pelo menos em boa parte, de fornecimento de armamentos, de peças dos Estados Unidos. Como é que fica? O aviônica também, por exemplo, da Embraer, que vem dos Estados Unidos, como fica tudo isso? Será que os americanos, por exemplo, vão dar embargo à exportação de aviões da Embraer como retaliação a esse comportamento do Lula, ou do Alexandre de Moraes, ou do Brasil como um todo? Porque o STF é um órgão de Estado. Então, todo o Brasil seria alvo de retaliações caso o STF continue se comportando dessa forma. Então, assim, se abre um leque de possibilidades daquilo que poderia acontecer, muito amplo e muito complicado, e de qualquer forma, o Brasil perde, e o Lula perde também, em termos diplomáticos, em termos de imagem, mas especialmente o STF perde em termos de credibilidade e de relevância a nível internacional. Pois é, pessoal, e não para por aí. Quero mostrar aqui para você outro lado. O deputado Gustavo Gayer fez um vídeo também muito curtinho em que ele mostra que como Trump vai simplesmente massacrar, trucidar a economia brasileira em troco ao que Alexandre de Moraes e Lula estão fazendo com o Brasil. Pega o trechinho desse vídeo que eu separei, só o filé para você, que eu já volto. Bom, a gente viu no que deu, né? Moraes tinha dois caminhos para seguir. Em um caminho, ele aceitaria a ida do Bolsonaro, retornaria, devolveria o passaporte ao Bolsonaro para que ele pudesse ir na inauguração, na posse, do presidente do país mais rico e mais importante do mundo. Só que se ele fizesse isso, ele se colocaria como fraco, ou como se tivesse recuado. O ego dele ficaria machucado. Ou ele recusaria a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos, o ego dele seria intocado, passaria uma imagem de que ele é forte, porém, jogaria o Brasil na pior crise diplomática que o nosso país já viu. Sim, então basicamente foi o seguinte: meu ego ou o Brasil? Protejo meu ego, foda-se o Brasil. O curioso é que a justiça brasileira já havia tomado decisões similares, mas nenhuma das decisões antes, como essa, com a devolução do passaporte para um cara condenado pela Lava Jato, esse cara condenado pela Lava Jato não havia sido convidado para o maior evento político da história do mundo. Não, estava só querendo ir viajar com a família. STF libera viagens de bicheiros condenados ao exterior. Bicheiros. Ele não estava sendo convidado a participar da posse do presidente dos Estados Unidos, mas recebeu o passaporte de volta. Agora vem o principal. Olha isso daqui, ó. Janeiro de 2018. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantiveram a condenação e ampliaram a pena de prisão de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Olha só, Lula, em janeiro, foi condenado, teve sua pena ampliada, isso aqui no colegiado, segunda instância. Sabe o que o STF fez? Ó? Defesa diz que Lula recebeu de volta o passaporte apreendido há 2 semanas. Juiz do TRF1 determinou na última sexta a devolução do documento ao presidente. Advogados também intimaram a PF a retirar o nome de Lula de sistema de procurados impedidos. Presta atenção, isso aqui foi em fevereiro. Ele foi condenado a ser preso. Condenado. No mês seguinte, a justiça devolve para ele o passaporte. Ele é condenado em janeiro. Ele recebe o passaporte em fevereiro. Condenado. Ele não estava sendo investigado. Ele não era apenas um réu. Ele havia sido condenado. E recorrendo à liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha participar de eventos simples. Nenhum desses lugares ele foi convidado a participar da posse do presidente. Ex-presidente foi condenado a 25 anos de prisão em 2 processos na Lava Jato, mas não tem restrições para realizar viagens. E aí vem o Bolsonaro. Moraes nega pedido de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos para a posse de Trump com a confirmação do convite. Tudo organizado, ele não é condenado, ele é apenas um investigado e mesmo assim ele teve o seu passaporte negado. Tudo bem, agora eu vou te mostrar as consequências dessa ação do Alexandre de Moraes. Wall Street Journal
Pessoas próximas ao presidente Trump, da administração do presidente Trump, diz que a recusa da corte do STF até agora em permitir o Bolsonaro viajar para os Estados Unidos arrisca machucar o Trump's team already, a relação já frágil da equipe do Trump com o Brasil, governo esquerdista. Então já vai prejudicar, machucar a relação dos Estados Unidos com o governo esquerdista do Brasil. Oficiais do Trump também desenham paralelos com o que o presidente eleito said is also rich, que também é uma caça às bruxas pela Justiça Federal dos Estados Unidos contra ele. Então o Trump está falando que o que estão fazendo com o Bolsonaro no Brasil é muito parecido com o que a Justiça americana, com o apoio da esquerda, tentou fazer contra ele. Aí vem lá, abre aspas. A pior maneira que o governo Lula poderia iniciar seu relacionamento com a administração Trump é transformar em arma o seu governo contra seus oponentes políticos. Disse uma pessoa próxima ao presidente, a administração do presidente, descrevendo a transformação em arma como uso dos governos, dos poderes do governo para eliminar seus rivais. Donald Trump sabe exatamente o que é isso, né? O que isso causa na pessoa. Trump está aberto para usar as taxas tarifárias para pressionar o Brasil e outros países que ele vê praticando algum tipo de lawfare esquerdismo, né? Perseguição jurídica da esquerda, usando cortes para derrubar oponentes, disse pessoas próximas à administração do Trump. Beleza, Alexandre de Moraes saiu bem na fita, mas para que ele pudesse sair bem na fita, forte, convicto, corajoso, não envolve corajoso nisso, ele jogou o Brasil na pior crise diplomática que o nosso país já viu. Agora nós vamos sofrer sanções tarifárias, nós vamos sofrer sanções militares, todas as formas de sanções do país mais rico do mundo e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Muita coisa vai ficar mais cara, muito produto vai faltar, muita dificuldade vai surgir na vida do povo brasileiro, mas pelo menos Alexandre de Moraes saiu bonito na fita e vai receber elogios da extrema imprensa. Um abraço.